Salve, salve, concurseiro e concurseira. Pessoal, vem comigo, dando continuidade à Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984. Eu vou ingressar com vocês agora no RDD. RDD significa o quê? Regime Disciplinar Diferenciado. Lembrando o seguinte, que o RDD, ele não é um regime de cumprimento de pena. Se você for pegar aí o próprio Código Penal na parte geral, quais são os regimes de cumprimento de pena? Regime de cumprimento de pena, você vai se deparar com o regime fechado, regime semiaberto e o regime aberto. O RDD é uma espécie de sanção disciplinar previsto no artigo 53, inciso 5 da Lei de Execução Penal. Aí teve uma vez que eu estava dando aula, um aluno veio me corrigir, falando, não, o RDD está no artigo 52 da Lei de Execução Penal. Eu falei, calma, eu sei que o RDD, as hipóteses de cabimento do RDD estão no artigo 52 da Lei de Execução Penal. Isso eu sei, pô. Se tu sabe, eu sei. Na verdade, eu estou fundamentando que o RDD está como espécie de sanção disciplinar e as espécies de sanção disciplinar são previstas no artigo 53. Então pode olhar, artigo 53, inciso 5, porque começa aqui, advertência, repreensão, suspensão e restrição de direitos por até 30 dias, isolamento por até 30 dias e, no caso, especificamente, o que é o RDD. A única sanção disciplinar que não pode ser aplicada pelo diretor do estabelecimento é o regime disciplinar diferenciado, porque o RDD depende de decisão judicial, tá bom? Então, começando com a primeira observação, que o RDD é a sanção disciplinar mais drástica, não é o regime de cumprimento de pena, mas aí entra o quê? Minha experiência, não como professor acadêmico, e sim como professor para a área de concurso público. Eu já vi uma questão, pessoal, vou tentar lembrar, tá? A questão falava sobre, não sei se foi a banca IDECAM ou foi IBAD, que falava que o RDD era um regime de cumprimento de pena. Totalmente equivocado de onde que ela retirou esse conteúdo. Tá? O RDD é uma sanção disciplinar. Não é um novo regime de cumprimento de pena. Prevalece que o RDD é uma sanção disciplinar. Tá bom? Um regime de cumprimento de pena fechado, semiaberto e aberto. O juiz ele não condena alguém para começar a cumprir pena no RDD. Pô. O indivíduo vai cumprir pena no RDD quando se deparar com as hipóteses de cabimento. Perfeito? Então, volta aqui comigo. Conceito envolvendo o RDD é uma espécie mais drástica de sanção disciplinar. Ó. Não se trata de uma nova espécie de regime de cumprimento de pena, a não ser aquela observação que eu fiz para vocês, porque tem banca que coloca aqui como se fosse um regime de cumprimento de pena, mas colocou só no enunciado da questão. Por isso que eu sempre falo para vocês, para fazer o concurso público tem que pegar especificamente e resolver as questões da banca, para se adaptar à forma como a banca cobra. Porque se você vai para uma prova de concurso público e nunca olhou uma questão da banca, pô, você é amador. Dificilmente vai conseguir passar. Pode passar? Pode, mas o caminho é mais difícil. Por quê? Você tem que mapear, pô. Tu pega uma luta de MMA, o que o técnico, a equipe de um lutador faz? Vai estudar o outro, pô. Então os caras estudam também. Formas, golpes, tudo. Pô, tu vai fazer um concurso, tu tem que estudar a banca, pô. Simples assim, pô. Tá bom? Professor, o que veio alterar com o advento do pacote de crime? Olha só, o pacote de crime, Lei 13.964 de 2019. Essa lei começou a vigorar no dia 23 de janeiro de 2020 e impactou nas características do RDD. Perfeito? Antes, o RDD tinha como duração máxima 360 dias, ou seja, não podia passar de 360 dias. Recolhimento em cela individual, tá bom? Visitas semanais de 2 pessoas com duração de 2 horas, não contabilizava as crianças. Banho de sol de 2 horas diárias, perfeito? Então, essas primeiras características que eu vou analisar com vocês, comparando com como que ficou agora. Olha só, depois do pacote de crime, olha como é que ficou o inciso 1. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Vamos lá. Então, o magistrado hoje, ele pode fixar ali, para o indivíduo cumprir o RDD, uma duração máxima até 2 anos. Ponto. Aí vamos supor que ele fixou o período máximo de 2 anos. Pode fixar novamente depois mais 2 anos? Pode. Desde que o preso venha praticar novamente uma falta que cabe o RDD.
Isso é prorrogação? Não é prorrogação. Isso não é prorrogação. Prorrogação, ele praticou uma falta e prorrogou o prazo. Isso é prorrogação. O que está aqui no inciso 1 não é prorrogação. Ele praticou uma falta. O juiz, 2 anos. Cumpriu os 2 anos. Aí, depois ele praticou outra falta. Então, está sendo aplicado novamente até 2 anos porque foi uma nova falta. Não é prorrogação. Prorrogação pega com base numa falta só que ele carrega algumas características, por isso que prorrogou. Então não confunda. Porque eu falo isso, depois o aluno fala assim, Pequeno disse que cabe prorrogação por igual período. Eu não falei isso. Isso não é prorrogação. Está sendo fixado porque ele praticou uma nova falta. Na maioria dos casos, o que o juiz vai fazer? Ele não vai fixar o prazo máximo. O máximo 2 anos. Ele pode fixar menos do que isso? Pode. Porque o RDD, pessoal, realmente, quem não tem experiência, né, no sistema penitenciário, vocês vão achar assim, cara, 2 anos é pouco. Cara, não é pouco. 2 anos o cara vai ficar isolado ali. E detalhe, já pegamos caso de preso, já surta quando está preso. Né? E quando fica nessa restrição maior ainda, é pior. Isso pode até afetar ali a parte mental. Aí tu vai falar assim, problema dos caras. Aí cada um tem a sua opinião pessoal. Mas enfim, dificilmente o juiz ele fixa o prazo máximo de 2 anos. Geralmente ele pode fixar assim 1 ano. Eu já me deparei com um caso concreto que fixou 1 ano. Tem casos que fixa 360 dias ainda. Ah, ele pode fixar 360? Pode, ele pode fixar 280. Só não pode ultrapassar 2 anos, pô. Entendeu? Então não se esqueça desse detalhe. Essa primeira alteração que teve. Então aqui, quanto ao prazo, tem distinção. Mudou. Recolhimento em cela individual. Aqui permanece igual, nada mudou, porque antes também trazia como uma das características do RDD o recolhimento em cela individual. Agora, quais visitas? Vamos lá. Visitas. Olha que traz aqui o inciso 3º. Visitas quinzenais. Antes era o quê? Semanais. Então já teve aqui uma alteração. Ó. Antes era semanais, agora quinzenais. Tá bom? Deixa eu só mudar aqui a caneta que não ficou legal não. Vou botar um marca-texto aqui. Rapidinho, ó. Semanais e agora quinzenais. Quantas pessoas? 2 pessoas por vez. Tá vendo? A serem realizadas instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou no caso terceiro, ó, no caso terceiro tem que ter o quê? Autorização judicial, com duração de 2 horas. Perfeito? Vamos aqui às observações, para tirar todas as dúvidas de vocês. Primeiro ponto. Aqui fala 2 pessoas. Antes falava o quê? 2 pessoas também. Mas falava assim, ó. Sem contar as crianças, né? Então não contava as crianças. E agora, quantas crianças? O entendimento que sim. Olha só. Hoje tem o entendimento que conta as crianças. Porque fala 2 pessoas. Então 2 pessoas vai contabilizar as crianças. Você buscou a origem do projeto de lei para saber se conta as crianças ou não? Muita gente vai falar assim, eu busquei, não buscou nada. Eu busquei, eu olhei, então conta a criança também. Vai um adulto, uma criança, 2 pessoas. Tá? Para impedir o que? Vai ser realizado pelo parlatório. Parlatório vai ter ali a divisão, vai falar pelo interfone, como se fosse um interfone ali, consegue o contato. Contato por telefone, mas não vai ter o contato físico justamente para que não ter passagem de objetos por pessoa da família para o terceiro. Se for o terceiro, tem que ter autorização judicial. É o que está ali, a parte. Aí fala assim, duração de 2 horas. Quanto a carga horária não mudou. Antes era 2 horas, agora também 2 horas. Mas, professor, é de 2 horas ou até 2 horas? Começa aquela porra. É de 2 horas até 2 horas. Gente, pode ser até 2 horas. O máximo vai ser 2 horas. Pode ser interrompido antes? Claro que pode ser interrompido. Começou ali a visita, vai passar ali, ó. Salve. Olha aí. Fulano de tal, tal, tal. E começa a passar salve um pro outro ali. Começa a passar informação. Vai ser interrompida a visita. Então pode durar menos do que 2 horas? Pode. Entendeu? Então esse negócio de até, para mim, não tem diferença. Mas aqui, pelo texto legal, está falando de 2 horas. Então, necessariamente tem que ser 2 horas. Necessariamente 2 horas, mas pode ser interrompido, pode ser cessado antes disso. Tá bom? Por isso que eu não vejo diferença de 2 horas ou até 2 horas.
Isso é diferente quando é uma causa de aumento de pena, quando eu analiso a parte do crime, tá bom? Voltando. Parou por aí as características com base no pacote de crime do RDD? Nada. Olha só. Olha o artigo 5º, pessoal, parágrafo 6º. O que traz aqui o artigo 5º, parágrafo 6º? Fala o seguinte, ó. A visita de que trata o inciso 3º do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário, atualizando, né, policial penal. Artigo 52, parágrafo 7º. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita, deixa eu só alterar aqui, ó, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3º do caput, do artigo 52, ó, poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família. Ó, contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Tá vendo? Isso aqui, se ele não receber a visita pelo palatório. Às vezes pode ter vários fatores para ele não receber a visita. Vamos supor que o cara está preso em um outro estado e a família não tem condições de arcar ali com deslocamento. Então faz essa visita. Pode também até buscar a defensoria pública, tentar fazer uma videoconferência, enfim. Ah, então contato telefônico. O problema do contato telefônico, gente, é que para fiscalizar é uma merda. Como é que tu vai fiscalizar? Às vezes a pessoa está do outro lado lá, está sendo ameaçada por uma organização, enfim. É muito difícil controlar. Mas tudo isso tem que analisar o caso concreto. Mas para você, para concurso público, tu vai seguir a literalidade. Ele não teve visita no palatório, porque por uma questão de situação financeira da família, aí pode ter essa pelo contato telefônico. A não ser o seguinte, né? Como já peguei um caso concreto, o preso falava que a visita dele não tinha como ir para um determinado estabelecimento penal federal, porque não tinha condições. Aí levaram a oportunidade de fazer por videoconferência. Ele falou, não quero que minha filha me veja nessa situação, nem minha mãe, porra. Aí não. Se ele tem a opção de fazer por videoconferência, essa é a melhor opção a ter que ficar fazendo pelo telefone. Então ele queria criar o quê? Caso. Aí nesse caso, indefere, pô. Entendeu? Mas tem a oportunidade aqui, ó, desse contato telefônico, e o que você vai seguir para a tua prova vai ser a literalidade. Simples assim. Inciso 4º. Direito do preso, ó, à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com o preso do mesmo grupo criminoso. Então, assim, ele pode sair da cela ali por até 2 horas diárias para tomar o banho de sol, né? Pegar a vitamina D, em grupo no máximo de 4 presos. Não pode ser do mesmo grupo criminoso. Perfeito? Inciso 5. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com o seu defensor, instalações equipadas para impedir o contato físico e passar de objetos, salvo expressa autorização judicial no contrário. 6. Fiscalização do conteúdo, ó, da correspondência. E 7. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Hoje em dia, pessoal, por uma questão de economia e também praticidade, explodiu, né? A maioria dos casos agora é por videoconferência. E para a gente é até melhor ainda por questão de segurança e também evita gastar dinheiro público com deslocamento de preso. Entendeu? Agora, ele estando no RDD, essa audiência judicial, a preferência é através do quê? Videoconferência. Pode acontecer, no caso concreto, o juiz achar que tem que apresentar o preso. Aí não tem o que fazer, vai ter que montar a escolta para levar o preso, tá? Professor, quais são as hipóteses de cabimento do RDD? Olha só, as hipóteses de cabimento do RDD eu vou mostrar para vocês agora com base na literalidade. Começando aqui, ó, primeira hipótese de cabimento tem que ter o quê? A prática de crime doloso mais subversão da ordem ou disciplina da ordem interna. Professor, será que a prática de crime doloso, isso por si só, já pode colocar o preso no RDD? Presta atenção.
Gente, o crime doloso, por si só, é falta grave. A prática de qualquer crime doloso. O preso praticou uma calúnia contra você, praticou uma injúria, um desacato. Então, praticou um crime doloso, já configura o quê? Falta grave. Mas não basta ele ter praticado um crime doloso para que ele seja colocado no RDD. Além disso, ele tem que praticar o crime doloso e esse crime doloso subverter a ordem ou disciplina interna. Está vendo que é um somatório, crime doloso mais ali a subversão da ordem ou disciplina interna. Mas, professor, eu já fiz uma questão que fala que o crime doloso já pode colocar o preso no RDD. Gente, eu vi uma questão nesse sentido. Que o crime doloso por si só poderia colocar o preso no RDD. Não é isso que a letra de lei fala, entendeu? Não é isso que a doutrina fala. Pô, o preso praticou calúnia contra um funcionário público. Eu já me deparei com isso. E ele respondeu criminalmente, mas não foi colocado no RDD. Subverteu a ordem de disciplina interna. Porque se tu for ver, todo crime doloso que ele praticar, você poderia colocar em sentido amplo para estar subvertendo a ordem de disciplina interna. Mas eu mostro para vocês que é diferente. Vamos supor, o preso está no pátio de sol, você for falar com ele, e ele vai te xinga e fala assim, aqui quem manda é a gente. Aí sim. Além dele ter te respeitado, ele demonstrou que ele quer subverter a ordem, falando que quem manda são eles. Aí, nesse caso, seria uma hipótese que poderia ter o quê? O RDD. O preso arrancou a cabeça do outro num pátio de sol, pô. Homicídio. É homicídio. Além disso, está querendo subverter a ordem de disciplina interna. Então, depende do crime. Falar que todo crime doloso vai subverter a ordem de disciplina interna é um equívoco. Então, vem aqui, ó. Já a primeira hipótese de cabimento, crime doloso mais subversão da ordem ou disciplina interna, sem prejuízo, ó, da sanção disciplinar, o preso responderá penalmente pelo crime doloso praticado. Aí, ó, pergunta de prova, que o cara que estuda só o básico, ele erra. Tem que aguardar a resolução do processo penal pela prática do crime doloso para ele ser submetido à sanção disciplinar? Resposta, não. Ele pode ser punido disciplinarmente antes da conclusão do processo penal. Então, não precisa aguardar a resolução do processo criminal para que ele seja punido administrativamente. São instâncias independentes. Ele pode ser punido administrativamente antes da resolução do processo criminal. Tá bom? Vamos à leitura aqui, ó, do artigo 52 da LEP. A prática de fato previsto como crime doloso, ó, constitui falta grave. Agora, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ó, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características que eu já li para você. Estou falando sobre o cabimento agora. Então, não basta o crime doloso, tem que subverter a ordem ou disciplina interna. Um outro detalhe interessante é o quê? Preso condenado pode ir para o RDD? Pode, pô. E preso provisório? Também pode. Tanto preso condenado como preso provisório. Preso nacional também, preso estrangeiro também. Não é o fato de ele ser estrangeiro que ele não poderá ficar no RDD. Então, preso provisório, preso condenado, preso nacional, preso estrangeiro. Todas essas situações podem vir a cumprir a pena sob o regime disciplinar diferenciado, mas o RDD como sanção disciplinar. Nesse inciso 1, inciso 1, nessa primeira hipótese de cabimento, você verifica que ele praticou uma falta. Ele praticou um crime doloso, que é falta grave, além disso, subverteu a ordem da disciplina interna. Então, é uma falta que acarretou para ele o que é a sanção, colocação no RDD. Tudo bem? Já o problema começa a vir aqui, ó. Olha o que traz o artigo 52 para o primeiro inciso 1. Preso que apresente, ó, alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Tu vê que isso é meio que indeterminado, né? Porque está falando preso que apresenta alto risco para a segurança, para a ordem ou para a segurança do estabelecimento. Mas quando que eu vou colocar o preso no RDD por isso? Será que um preso, por exemplo, que é líder de uma organização criminosa, isso por si só já pode colocar ele no RDD? Não, gente. Eu mostro para vocês que não. Tem vários presos do sistema penitenciário federal que são líderes de organização criminosa e eles não estão no RDD. Porque se fosse assim, o cara ia ficar no RDD direto. Por quê? Cara, ele ia apresentar alto risco para a ordem e para o estabelecimento. Não, tem que ser demonstrado no fato.
Tem que ter prova concreta. Como assim, professor? Olha só. Vamos supor que o cara é um preso, realmente, que tem alta periculosidade ali para a ordem ou para o estabelecimento, e ficou confirmado que esse preso estava tentando montar um esquema para ser resgatado. Opa! Aí, nessa situação, ele apresentou alto risco para a ordem e para a segurança do estabelecimento. Coloca ele no RDD. Tem um fato que comprova isso. Entendeu? E na hora da prova, professor? Aí você vai seguir o quê? O texto legal. O texto legal, às vezes, a própria banca não vai entrar nesse mérito. Eu estou falando para vocês entenderem a lei. Tem que entender a lei. Primeiro, se você tem tempo, entenda a lei. Se não tem tempo, leia a lei só para fixar o conteúdo, entendeu? Porque nem sempre que tu vai ler a lei, tu lê além dos... Tu lê a lei. Caraca, agora embolou. Tu lendo a lei seca, o que acontece? Não te traz muito conhecimento. Você tem que entender a lei, tá bom? Então não se esqueça, apresentar alto risco para a ordem ou segurança do estabelecimento é uma hipótese que pode colocar o preso no RDD. Uma outra situação aqui, ó. Artigo 52, parágrafo 1º, inciso 2. Sobre os quais recaiam fundadas suspeitas, ó. Fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Tá vendo? Pergunta de prova, quer ver? O preso pode ser colocado no RDD sem ter praticado uma falta grave. E aí? Pode ou não pode, gente? Pode, porra. Aqui é previsão. Tem fundada suspeita que ele tem envolvimento, participação em uma organização criminosa, e isso por si só pode, de acordo com o texto legal, colocar o preso no RDD, pô, sem ter praticado falta. Pô. Depois, mais à frente, conseguiu provar que ele é integrante de uma organização criminosa, foi batizado lá dentro do estabelecimento. Aí, filho, foi ali dentro que ele praticou o crime doloso, foi integrante da organização criminosa, mete falta grave nele, entendeu? Mas assim, o que acontece? Existe uma crítica da doutrina em cima desse ponto, por quê? Sabe por quê, pessoal? Porque você está colocando o preso no RDD sem ter analisado o fato. Só o fato de ter fundada e suspeita que ele integra. Tem prova? Não, tem fundada suspeita, já coloca ele no RDD, entendeu? Então é como se fosse ali uma responsabilidade para ele como meio que objetiva. A suspeita que ele integra uma organização criminosa, então já coloca no RDD. Então existe uma crítica em cima desse ponto. Mas para a gente, vai seguir o quê? Tem fundada suspeita que ele é integrante de uma organização criminosa? RDD. Associação criminosa? RDD. Milícia privada? RDD. Qual a diferença? Organização criminosa, você pega o conceito de organização criminosa constém no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850. A associação criminosa ocorre quando associar-se 4 ou mais pessoas, ali com divisão de tarefas, estruturalmente ordenada, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza para praticar infração penal cuja pena seja superior a 4 anos ou tem caráter transnacional. Já a associação criminosa, você extrai do artigo 288 do Código Penal. A associar-se 3 ou mais pessoas para praticar crimes. Milícia privada, o crime de milícia privada é previsto no artigo 288-A do Código Penal. Milícia privada é o poder paralelo, ou seja, um grupo paramilitar, um poder paralelo. O que eles fazem? Eles colocam ali a ordem em determinados setores da comunidade. Uma comunidade. O Estado não consegue estar em todo lugar. Então veio o que é a milícia. E começa a impor que regras. Regras pela ausência do Estado. Então esse poder paralelo é a constituição da milícia. A milícia. Eu fiz um trabalho, meu trabalho de conclusão, gente, do curso, meu TCC, foi em cima da causa de aumento de pena no crime de homicídio, quando o crime de homicídio for praticado por milícia privada e grupo de extermínio. Então eu estudei ali o que é milícia. O conceito de milícia hoje, ele não é extraído da lei. Pô. Procura a lei e ver se conceitua o que é milícia. Não tem. Entendeu? Então vamos conceituar através da sociologia, enfim. Onde que eu quero chegar? Tem a milícia pública e tem a milícia privada. Milícia pública, pessoal, são os policiais militares,
são os policiais penais, policiais civis, Polícia Federal. Isso é milícia pública. Os militares. Ah, chamar o militar de miliciano é uma arrogância? Não. Para quem não estudou, é. Para quem estudou, não. Porque esse termo miliciano vem desde a época dos soldados romanos, pô. Entendeu? Então, só tem a diferença entre a milícia pública e a milícia privada. Tá bom? Enfim. Aqui ele pode ser colocado no RDD, né? De vez em quando eu faço umas viagens para você entender um pouco melhor. Olha só aqui o parágrafo 3º, pessoal, do artigo 52, ó. Existir indício de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o RDD será, ó, obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Tá vendo? Então, uma hipótese nova, não de cabimento do RDD, né? Porque se tem indício, é até como se fosse também, né? Porque se ele já tem indício que ele é integrante de associação, organização, milícia, ele já vai para o RDD. Se tem indícios que ele é líder, ele também vai para o RDD. Entendeu? Só que tem uma peculiaridade aqui. Se ele ali exerce liderança de organização criminosa, associação, milícia privada, ao invés disso, né? Ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados, ele vai cumprir o RDD aonde? Estabelecimento Penal Federal. Beleza? Não se esqueça disso. Para ir para o Estabelecimento Penal Federal, tem que preencher requisitos da lei. Hoje aqui, ó, uma nova previsão para o preso para o Estabelecimento Penal Federal. Tá vendo? Mas isso está na própria Lei de Execução Penal. A lei que fala sobre transferência do preso para o Estabelecimento Penal Federal é a Lei 11.671 de 2008. O preso pode ir para o Estabelecimento Penal Federal através de quê? Através da posição da segurança pública, por questão de segurança pública ou por interesse do próprio preso. E as hipóteses que cabe a inclusão do preso no Estabelecimento Penal Federal vem disciplinada, detalhada no Decreto 6.877 de 2009. Mas não cabe aqui eu me aprofundar nesse ponto agora, tá bom? Eu só quero mostrar para vocês que esse RDD necessariamente vai ser cumprido no estabelecimento prisional federal, tá bom? Avançando comigo, vamos lá. Prorrogação do prazo do RDD. O RDD ele pode ser prorrogado? Pode. Não confunda naquela primeira situação. Qual é o prazo do RDD? Eu falei para vocês, prazo do RDD até 2 anos. Se ele praticar uma nova falta, pode ser aplicado novamente até 2 anos? Pode. Não é prorrogação isso. É porque ele praticou uma nova falta que cabe ao RDD. Então está sendo aplicado ao RDD novamente. Prorrogação que está aqui no parágrafo 4º. Entenderam? Vamos lá. Olha o que traz aqui, ó. Na hipótese dos parágrafos anteriores, que parágrafo anterior é esse, professor? Ó, é o parágrafo 3º, que é uma hipótese que o preso ele pode ter a prorrogação no RDD. Olha o que traz aqui, ó. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso, tá vendo? Isso aqui que é prorrogação. A prorrogação por 1 ano não tem limite. Pode ser de forma o quê? Sucessiva. Mas tem que ter o quê? Indícios. Indícios de que o preso, primeiro, ó, continua apresentando alto risco para a ordem ou segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. Tá vendo? Então, o preso tentou fugir. Montou um esquema lá para ser resgatado, enfim. Continua ali com essa ideia. Através do serviço de inteligência, conseguiu levantar. Enfim, vai continuar no RDD. Para ter ali a fiscalização maior em cima dele. Ou então, ó, que o preso ainda existe indício que mantém os vínculos com a organização criminosa, a associação criminosa ou milícia privada. Considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Tá vendo? Então não se esqueça desse detalhe aqui, importantíssimo. Isso que é a hipótese de prorrogação. Fechou?
Quanto ao cumprimento do preso envolvendo o RDD no estabelecimento penal federal, já tinha falado, né? Mas aqui, ó, você verifica nessa situação, tem que ter indício de que ele exerce liderança. Não tem que ter indício que ele é integrante de uma organização criminosa. Tem que ter indícios que ele exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação. Aí o RDD vai ser cumprido em um estabelecimento prisional federal. Já o artigo 52, parágrafo 5º, fala o seguinte, ó, na hipótese do parágrafo 3º, por isso que eu coloquei aqui, ó, fiz uma remissão, é porque vocês ficam com preguiça, não pode ter preguiça, tá bom? Aí, ó, na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Perfeito? Então, pessoal, é isso aí. Fechou? Vou finalizar esse bloco aqui com vocês.